Boa noite. Comigo tenho o candidato a presidente pela lista E, Diogo Barbosa. Boa noite, Diogo. Boa noite. Para começar, que razões é que levaram à candidatura? As principais razões que este projeto apresenta para a sua candidatura foi, ao longo do último ano, com todas as plataformas e projetos que existiram contra o regime fundacional, e principalmente após a Assembleia Magna de 19 de Abril, onde nós propusemos a realização dos dois encontros nacionais, um relativamente ao RGES e outro relativamente à Fundação. Depois da ineficácia da atual Direção-Geral nesse processo, achamos que era pertinente e que era necessária a existência da nossa candidatura para estas eleições para a Direção-Geral. Quais é que são os vossos principais objetivos ou horizontes? De um ponto de vista muito prático, o nosso objetivo é ganhar, senão não nos teríamos candidatado. Compreendemos que é uma tarefa difícil, não temos os mesmos recursos que as outras listas candidatas, mas de qualquer das formas temos um projeto extremamente combativo e um projeto de trabalho, e nesse sentido acreditamos que é possível disputar esta eleição na mesma igualdade de circunstâncias que as outras listas. Admitindo a propina zero, por um lado, e o regime fundacional, por outro, como dois assuntos que continuam na ordem do dia da comunidade académica, que posição é que vocês têm? Nós somos anti-propina e anti-regime fundacional. Nós não conseguimos compreender que a propina continua a existir, sendo um fator de discriminação no acesso ao ensino superior. Nós defendemos um ensino superior público, de qualidade e gratuito, e só sem propina é que conseguimos chegar a esse objetivo. Dizem-nos que é uma tarefa difícil a não existência de propina, mas nós não propomos isto apenas por uma posição ideológica. Nós propomos isto porque, se nós analisarmos o desinvestimento de cerca de 30% no financiamento do ensino superior, se nós analisarmos que a Universidade tem um superávit financeiro de cerca de 20 milhões de euros, sendo que as propinas representam, das receitas da Universidade, cerca de 24 milhões de euros. Se nós somarmos tudo isto, se o Estado voltar a investir e se a Universidade não fizer do seu superávit uma conta bancária, que é o que acontece neste momento, nós achamos que não há necessidade da existência de propina. E relativamente ao regime fundacional, nós consideramos que há uma espécie de semi-privatização do ensino superior. Este regime está inserido no RGES. Nós também somos contra o regime jurídico das instituições de ensino superior, no sentido em que o queremos reformular. Obviamente que numa primeira fase achamos que o essencial é retirar o artigo que diz respeito à constituição de fundações do RGES e, de seguida, discutir o RGES na nossa proposta, e foi a proposta que apresentamos em Assembleia Magna, é que existam, em primeiro lugar, RGAs em todas as faculdades, para que primeiro os estudantes da UC possam conhecer o RGES, porque da campanha que nós temos feito e daquilo que temos falado com os estudantes, nós apercebemos que a maior parte das pessoas ainda tem um desconhecimento daquilo que é o RGES, e a primeira função da Direção-Geral, pelo menos connosco sendo Direção-Geral, será informar todos os estudantes através da RGAs e depois abrir um período de discussão público em que os estudantes, os professores e os funcionários, nós não queremos que este projeto seja só realizado pelos estudantes, possam participar e propor alterações ao regime jurídico. E depois disto criar o encontro nacional com todas as associações académicas do país, fora do ENDA, para dar a possibilidade de todos os estudantes que queiram participar no encontro o poderem fazer, porque achamos que é estruturante e é um projeto demasiado ambicioso para ser feito à porta fechada. Portanto, só através de uma participação democrática de toda a comunidade estudantil, de sindicatos de professores, dos grupos parlamentares nesses encontros, porque é através da Assembleia da República que a alteração poderá ser feita.
Só assim é que podemos alterar o RGES, mas em primeiro lugar e acima de tudo a nossa primeira grande batalha será para retirar o artigo que diz respeito ao regime fundacional. Tu, durante a apresentação da lista, para além do encontro nacional, referiste também outra problemática, que tinha a ver com as filas de espera nas cantinas azuis e fizeste uma comparação com a construção das cantinas amarelas. Sim. Queres explorar melhor esta questão? O que nós temos assistido é que nas cantinas, tanto no Polo 1 como no Polo 2, as filas são enormes. E além da questão das filas, também existe a questão do prato social. Nós, além de defendermos a redução do preço do prato social, reparamos que a qualidade do prato social não é a melhor possível nas nossas cantinas. Ao mesmo tempo que existe uma discriminação de preço de pratos nas próprias cantinas. Nós defendemos que deve existir única e exclusivamente um prato social acessível a todos os estudantes, porque a diferenciação no preço do prato coloca-nos duas questões que para nós são impensáveis. A primeira é a diferenciação do ponto de vista económico, que não permite que todos os estudantes possam ter acesso à alimentação do mesmo modo, e o segundo é o benefício que as próprias cantinas dão aos estudantes que pagam um preço mais elevado, porque ao pagarem um preço mais elevado têm que encomendar o seu prato no dia anterior, logo não têm que ficar na fila de espera das cantinas. Logo, é uma dupla discriminação por parte dos serviços da ação social da Universidade. Relativamente à construção do novo conceito das antigas cantinas amarelas, nós temos o receio de que se torne em mais uma cantina de luxo. Da mesma forma que no Departamento de Zoologia já temos um buffet que custa 12,5 €, que nós achamos que é inaceitável a Universidade ter sequer a ideia de fornecer esse serviço, tememos que na reformulação das antigas cantinas amarelas esse tipo de conceito volte a surgir. E se surgir, será mais um conceito de discriminação económica entre os estudantes. Da mesma forma que nós defendemos que a propina não deve existir por ser um fator discriminatório, também defendemos que nas nossas cantinas deve apenas existir um prato social com todas as variedades, porque os estudantes que sejam vegetarianos ou vegan, muitas das vezes, depois de esperarem 1 hora na fila, não têm já a sua opção alimentar, porque o prato já acabou, porque foi feito em quantidade insuficiente, e nós achamos que isto não é pura e simplesmente admissível. Nós achamos que a Universidade tem que ter uma preocupação com a diversidade dos seus estudantes e uma preocupação em garantir que entre os estudantes não há discriminação, principalmente nas suas refeições. Tu há pouco referiste a importância da participação da comunidade académica na vida democrática e política no geral da associação. Neste sentido, sabe-se que a abstenção continua a ser uma realidade, atingindo já os 80% anos anteriores. Esta é uma questão que vos preocupa? Quais as soluções que nos podem propor? Nós temos proposto à atual Direção-Geral, e sempre o fizemos, de que as divulgações das Assembleias Magnas sejam mais efetivas, principalmente depois da alteração dos estatutos da Associação Académica, em que existe um quórum mínimo de 250 pessoas para existir uma deliberação em Magna. Nós defendemos que deve existir uma simbiose entre a Associação Académica, a Direção-Geral, a Assembleia Magna e os núcleos na divulgação das Assembleias Magnas, porque através dessa divulgação será muito mais fácil os alunos perceberem que existem as Assembleias Magnas. Defendemos também que no início de cada ano letivo na banca exista uma banca específica relativamente à Assembleia Magna, nas matrículas dos alunos do primeiro ano, com um folheto informativo acerca daquilo que são as competências da Assembleia Magna, porque só através destas campanhas de sensibilização é que nós conseguimos chamar os alunos à participação.
Nós não podemos esperar ter uma magna participada, nem um ato eleitoral participado, se nós não convocarmos os estudantes. Obviamente que compreendemos que neste momento existe algum problema em comunicar através do e-mail do InfoEstudante, porque a atual mesa da Assembleia Magna tem feito o esforço de convocar todos os estudantes e nós salutamos esse esforço, mas consideramos que não chega a fixar um cartaz à porta das faculdades ou nos placares destinados a esse efeito. Achamos que a Assembleia Magna e a Direção-Geral devem ter um papel mais ativo na convocação dos alunos. E nós sugerimos também às outras listas que, caso vençam este ato eleitoral, que pensem seriamente em, no início do próximo ano letivo, terem uma mesa, um espaço destinado única e exclusivamente à Assembleia Magna para que haja uma maior participação. Há mais alguma questão que não tínhamos explorado que queiras referir? Eu gostaria de referir dois assuntos muito importantes para nós, que é a questão das residências e das repúblicas, por um lado, e a questão daquilo que são os PASEP. Relativamente às residências, das 14 residências universitárias, apenas 2 têm as condições necessárias para receber pessoas com mobilidade reduzida e estudantes portadores de deficiência. E ambas, uma é no Polo 3 e outra é no Polo 2. Ou seja, o Polo 1 não tem uma única residência universitária com capacidade para receber pessoas com mobilidade reduzida ou portadores de deficiência. Nós queremos, junto dos serviços de ação social, obviamente perceber de que forma é que podemos garantir que nenhum estudante, devido à sua condição, é deixado de fora das residências. Achamos também, e isto não somos só nós que achamos, é visível, que principalmente no Polo 1, admitimos que as residências do Polo 2 e do Polo 3 têm as condições necessárias para uma vivência de qualidade por parte de um estudante. Mas no Polo 1, principalmente a residência de São Salvador e a residência da Alegria, têm problemas estruturais no edifício, o que podem fazer com que os edifícios não durem muito mais anos e possam ruir. No caso da residência São Salvador, ainda é mais problemático porque abrange 2 repúblicas que também são edifícios do STASUC, em que a parede mestra tem uma falha estrutural que pode prejudicar a casa num curto prazo. Da mesma forma que para nós é muito difícil de compreender que, sendo as residências atribuídas por ciclo de estudo, no final do ano letivo, o estudante tenha que abandonar a residência e retirar de lá todas as suas coisas durante 2 meses, para depois, em setembro, voltar a colocar todas as suas coisas dentro do seu quarto. Nós consideramos que o quarto passa a ser do estudante durante o seu ciclo de estudos, a partir do momento em que a residência lhe é atribuída. E nós sabemos muito bem que esse período em que os estudantes são obrigados por parte do STASUC a abandonar as suas residências é para acolher alunos que venham tirar, de Erasmus, que venham tirar os cursos de português durante o verão. Nós não defendemos que estes alunos de Erasmus não tenham residências. O que nós defendemos é que deve existir uma residência específica para que estes alunos de Erasmus possam ser alojados sem retirar das residências os alunos que já lá vivem durante todo o ano. Relativamente às repúblicas, apenas consideramos que, depois de falarmos com as repúblicas, percebemos que elas não têm a atribuição dos mesmos géneros alimentares que existem nas cantinas. Nós achamos que essa distinção deve deixar de existir e que as repúblicas devem ser divulgadas no STASUC da mesma forma que são divulgadas as residências, do ponto de vista do alojamento disponível por parte dos serviços de ação social. E o outro assunto são a questão dos PASEPs.
nós defendemos a extinção dos PASEPs nos moldes em que eles atualmente existem, porque não consideramos que um estudante, por ter poucas condições económicas, seja obrigado a trabalhar nas cantinas, nas bibliotecas, a pintar residências durante o verão, a vender gelados ao lado da Biblioteca Geral. Achamos que esse tipo de trabalhos deve ser extinto por duas razões. Primeira, porque para este trabalho não existir, tem que existir um reforço das bolsas. Esse é o ponto principal, o reforço da ação social escolar. E, em segundo, defendemos que, ao invés dos PASEP, as pessoas que cumprem essa função não trabalhem nessa função e sejam contratados funcionários permanentemente por parte da universidade para cumprirem essa função, e que todos os estudantes que trabalham na sua área de formação, em projetos de investigação, os alunos de medicina do 6º ano, por exemplo, dão aulas aos alunos do 2º, na Faculdade de Economia é muito comum estudantes de doutoramento lecionarem também. O que nós defendemos é que haja uma transferência de competências do STASUC para a UC, no sentido de a UC pagar, remunerar os estudantes que desenvolvem trabalho de investigação ou que lecionem na UC. Por último, só uma última nota relativamente às secções, porque nós achamos que é essencial, porque são cerca de 50 e é o motor da associação académica. Nós apercebemos que há um detrimento do relacionamento entre a associação académica e as secções, e que as secções não recebem o seu devido financiamento por parte da queima das fitas há cerca de 3 anos. Ora, nós propomos que provavelmente uma das primeiras medidas que iremos tomar será reunir o Conselho Cultural e o Conselho Desportivo. Nós não podemos compreender como é que ambas as outras listas propõem a realização de um fórum no desportivo e de um fórum cultural quando os problemas estruturais das secções não estão resolvidos. Nós queremos, numa primeira fase, escutar as secções, perceber quais são os seus problemas, e a primeira proposta que nós temos é uma reformulação da queima das fitas, no sentido de deixarem de existir as concessões do espaço que existem neste momento para passarmos a ter balcões das secções, dos núcleos, das residências e das repúblicas, sendo que uma parte desse orçamento será destinado a ser investido na queima das fitas do ano seguinte e o remanescente distribuído por todas as secções, núcleos, residências e repúblicas. E achamos que essa distribuição deve ser feita logo após o término da queima das fitas. Nós achamos inadmissível que um dos eventos que é suposto ser o mais lucrativo para a Associação Académica de Coimbra dá prejuízo. Sendo que este último relatório de contas ainda não foi divulgado, o último foi chumbado, há aqui uma série de problemas estruturais que também são um pouco ambíguos dentro da própria Comissão da Queima das Fitas e dentro da própria Direção-Geral, e nós queremos fazer uma devolução da queima das fitas aos estudantes. Temos um pelouro específico para a Festa das Latas e para a queima das fitas, no sentido de conseguirmos realizar essa reestruturação que achamos necessária. Nós preferimos abdicar de um cartaz altamente popular a abdicar do financiamento das nossas secções. Isto para nós é algo que é estruturante. E, em primeiro lugar, não queremos tomar decisões em nome das secções sem primeiro as escutarmos e sem primeiro com ela trabalharmos. Diogo, da nossa parte é tudo. Obrigada por esta disponibilidade. Assim terminamos o momento de entrevista com Diogo Barbosa, que nos deu a conhecer um pouco mais do que é a sua lista candidata. A lista é Ana Rita Rodrigues, TVAC. Sejam bem-vindos ao TVAC. Estudantes para estudantes. TVAC.